Vamos então chamar o nosso primeiro convidado do dia, que é o Rodrigo, CEO da Suprevida. Olá, boa tarde, Rodrigo. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Olá, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Rodrigo, em 2021, nós tivemos um recorde de investimentos em startups de saúde no Brasil. Foram 530 milhões de dólares, mais do que o dobro em relação a 2020, segundo um reporte ali de um jornal. No mundo ali todo, foram recordes de mais de 600 bilhões de dólares investidos. Para especialistas, os investimentos alavancaram o setor para 2022 e a previsão é de intensificar o uso de novas tecnologias e a digitalização de serviços. Agora, ainda falando do setor, após pandemia, que elevou aí a preocupação com os serviços de saúde, mas também trouxe ali o forte aumento nas taxas de juros que acaba prejudicando as empresas de tecnologia, Eu queria entender quais os principais desafios enfrentados em 2021 e que estão enfrentando agora em 2022, quais as perspectivas para as health techs? Bom, realmente o ano passado ele foi muito bom para as health techs, foi um momento de virada porque as startups health tech tinham uma certa dificuldade ao acesso ao capital, porque era muito mais focado em fintechs, e a crise que a gente viveu mostrou que a saúde tem uma série de ineficiências e, portanto, oportunidades, então isso acabou atraindo investimento. A gente fez a nossa rodada no ano passado, então acabamos nos beneficiando disso também aqui na Suprevida. O que a gente vê esse ano é um ajuste acontecendo e que é um ajuste muito decorrente dos investimentos anteriores que tinham sido feitos em fintechs ou startups que tenham uma alavancagem em modelos financeiros, E aí não necessariamente só as chamadas fintechs, mas se você for ver outras startups, por exemplo, Loft, Quinto Andar, também tem um lastro aí no modelo de financiamento, e esses modelos estão sofrendo porque os juros ficando mais alto, ou você seca o financiamento, ou ele vai ficar mais caro, e você vai reduzir a taxa de consumidores acessíveis. Então, na minha visão, o ajuste que está acontecendo é este. Dado isso, as startups que têm modelos de negócio que não são tão dependentes de financiamento passam a ser mais interessantes porque o seu negócio para em pé, independentemente de você ter taxa de juros mais alta ou mais baixa. O que vai precisar ser analisado sempre é o tamanho do mercado que essa startup está buscando pegar e a capacidade de execução do que ela está se propondo a fazer e o valor agregado que ela está trazendo para os seus clientes, Então, na minha visão é isso. Acho que o ajuste também ele acaba afetando muito mais startups mais maduras, que já estão mais próximas da abertura de capital, Porque aí você passa a ter uma perspectiva de como é que vai ser essa abertura na bolsa. A gente teve algumas histórias de startups que abriram muito bem e tiveram uma desvalorização na bolsa, seja por causa desse modelo financeiro, seja porque foi um pouco de empolgação dos investidores e os modelos de negócio não estão entregando tudo que tinham prometido. Agora, startups que são mais early stage, como no nosso caso, nós estamos na etapa seed ainda, sofrem menos com isso porque o importante é o modelo de negócio que elas estão fazendo. Agora, na saúde, eu acho que o grande benefício para as startups e para os investidores é o ganho de consciência do tamanho da oportunidade que você tem no setor saúde, e a dificuldade é que a gente fala saúde, mas no fim são vários mercados dentro da saúde. Aí você separar o joio do trigo e saber o que é realmente uma grande oportunidade e o que não é, depende de um aprofundamento que a gente está vendo os investidores cada vez mais terem condição de fazer isso por conhecerem mais desse mercado. Ô, Rodrigo, aproveitando aí que você está explicando aí um pouco mais para a gente, a gente vê aí que as health techs, elas invadiram aí o mercado brasileiro, elas estão em alta, será que elas podem democratizar aí esse acesso à saúde de qualidade? Será que elas podem competir aí com grandes empresas que já estão no mercado e que às vezes não trazem aí um serviço tão bom aí, mas tem um preço tão caro,
Olha, eu vejo que a startup, especialmente no setor saúde, ela está buscando trazer mais eficiência, né? Ou seja, eficiência transacional, que é o nosso caso, né? Nós somos um marketplace, ou é uma eficiência interna nas atividades das empresas de saúde. Então, você tem startups focadas em gestão hospitalar, focadas em coisas desse tipo. A gente ainda não tem muito no Brasil startup health tech de hard science, né? Hard science, no geral, no Brasil ainda é uma dificuldade, então você tem muitas startups focadas em modelos de eficiência, seja através de software as a service ou modelos transacionais como o nosso. Se você traz mais eficiência para o setor saúde, significa menos desperdício e fazer mais com menos. Consequentemente, como a demanda ela ainda está muito longe de ser atendida, você vai ampliar acesso, né? Então, acho que todo mundo que está dentro do setor saúde, seja empresa madura ou seja startup, no fundo, né, além da questão negocial financeira, tem uma coisa no coração de querer dar acesso. E as startups estão entrando com modelos de negócio novos, ideias novas, tecnologia nova, lastreada por investidores corajosos, trazendo mais eficiência para o setor, que vai trazer mais acesso, novos players, e aí, né, oferta e demanda. Você tendo mais oferta, você vai acabar tendo também um reposicionamento de precificação, é o que a gente espera, e, consequentemente, mais acesso. Acho que um ponto interessante é esse de a empresa startup correndo com as empresas maduras. Não necessariamente. Muitas vezes a startup está atendendo coisas que não eram atendidas, né? Então, vou dar o exemplo nosso aqui. A gente transaciona produtos para a saúde que não são vendidos em drogaria, são vendidos no varejo offline, que não está presente em 80% dos municípios brasileiros. Então, não estou concorrendo com ninguém, eu estou levando acesso para um lugar que não existia. E tem N startups que estão nessa mesma condição, inclusive que podem trabalhar em sinergia com essas empresas maduras, trazendo eficiência para todo mundo, né? Cabral, Gani, tem perguntas? Aí fiquem à vontade. Você quer falar, Cabral? Uma pergunta, o que as startups de saúde hoje já está mudando a minha vida? Era a pergunta que eu ia fazer. Eu acho que elas estão, no ambiente hospitalar, elas estão trazendo tecnologias que ou te trazem mais segurança, tecnologias de monitoramento, por exemplo, dos dados que são produzidos dentro do hospital, e aí com alertas preditivos, e estão fazendo com que a estrutura hospitalar seja mais segura. Algumas estão trazendo acesso a produtos e serviços que eram de difícil acesso, então, e tem o nosso caso, mas você também tem planos de saúde inovadores, você tem outras propostas que estão trazendo valores diferentes ou cobrando menos, então isso também está mudando a sua vida. E você tem uma série de startups que estão atuando por trás do sistema e que estão fazendo com que esse sistema ele seja, de novo, né, mais eficiente, portanto possa te entregar coisas mais baratas ou melhores. Né? Então, é uma mudança ainda sutil, né? Porque o ponto da saúde também é que muita coisa que acontece no setor não é visível. Né? Então, a gente costuma dizer assim, o paciente deitado não sabe o que está acontecendo. Né? Porque não sabe mesmo e nem deve saber, porque quem toma essas decisões é o médico. Então, nem é possível que o paciente saiba isso. Mas tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, você tem inteligência artificial para análise de exames de imagem. Pô, isso para o paciente, ele não percebe, mas você está tendo exames mais precisos, você está tendo uma capacidade de laudar muito maior e você, portanto, tem uma capacidade de entrega muito maior em lugares em que isso é um gargalo. E no setor saúde, o recurso humano, ele é um gargalo, né? Se a gente pensar médicos, enfermeiros, a quantidade de universidades que a gente tem, quanto tempo leva para você formar um médico maduro, a taxa de crescimento da população brasileira e a mudança da pirâmide etária, que faz com que você pressione mais o sistema, a gente tem claramente um gargalo de recurso humano. Então, toda tecnologia que puder apoiar ou substituir, ela também tira a pressão do sistema e permite que o atendimento seja mais amplo. Então, também, mais acesso.
Ô Rodrigo, dentro dessas áreas tradicionais da medicina, até a parte humana mesmo, né? Alguns médicos, algumas especialidades médicas, quais estariam mais ameaçadas aí, entre aspas, pelas startups, por toda essa revolução tecnológica, né? Onde algoritmos e máquinas poderiam substituir o humano? A minha opinião é que nenhuma. E vou te explicar por quê. A tecnologia, ela substitui muito do trabalho braçal e repetitivo que é possível de ser parametrizado, né? Então, como eu falei, exame de imagem, você consegue com inteligência artificial fazer uma pré-análise que não vai substituir totalmente a análise do médico e também não vai prescrever. Então, o que eu vejo é como uma bicicleta, né? Você pode andar e você pode andar de bicicleta. Com a bicicleta você vai andar mais e mais rápido. Então, a tecnologia, no fundo, ela tem esse efeito. Ela vai fazer com esses mesmos profissionais, eles passem a fazer coisas menos braçais e possam, né, aplicar a sua inteligência onde eles geram mais diferença. Um exemplo muito claro disso é a telemedicina, né? Pô, o médico tá ameaçado pela telemedicina? Muito pelo contrário, na verdade, você ampliou a abrangência geográfica desse médico. Ele antes atendia só ali, né, num mercado relevante geográfico, próximo dele, agora ele pode atender o Brasil inteiro. Então, para ele é muito mais oportunidade do que ameaça. E essa é a minha visão da evolução tecnológica nesse setor, que é um setor de atividade intelectual, né, o médico, e além do que, você tem o cuidado físico, que nunca vai acabar, né? Então, saúde, é corpo, é físico, então você vai ter que ter a intervenção física presencial, que não vai ser substituída pela tecnologia. No máximo, ela vai ser aprimorada, como o robô, né, que faz a cirurgia, mas você tem alguém ali operando sempre. Muito bom. Eu queria saber agora, Rodrigo, quais hoje os principais desafios aí dessas startups, né, que elas ainda têm pela frente para conseguir aí melhorar ou conseguir alcançar um alcance melhor entre as pessoas? Eu acho que o acesso a financiamento, embora o que eu tenha dito de que, né, você não vai sofrer tanto nos modelos não financeiros, existe uma retração de mercado, seja porque os fundos estão fazendo lição de casa em relação às suas próprias startups, seja porque tem um pouco de efeito manada também, então as notícias todas aí de que esse mercado está mais fechado acabam, né, profecia autorreferenciada, né, diz que está fechado, ele fica mais fechado. Então, acho que a questão de financiamento, ela é um desafio conjuntural, não estrutural. Eu acho que tem um desafio estrutural, que é a regulação, né? Então você tem alguns modelos que estão, às vezes, até sendo executados, mas que podem ser propostos e que são altamente dependentes da regulação, porque é saúde. Então, seja um avanço regulatório, e é o caso da telemedicina, é o exemplo que está na cabeça de todo mundo, mas você tem também questões em relação a propostas diferenciadas de plano de saúde, produtos para saúde diferentes, a questão, acabou de sair a regulamentação da Anvisa sobre software na saúde, então algumas startups ou ficam de fora, vão ter que ter um investimento de adaptação para atender essa regulamentação. Então, acho assim, pela natureza estrutural do setor, regulação sempre é um desafio, pela questão conjuntural, acesso a financiamento, e uma outra questão conjuntural também que vai afetar é a questão dos planos de saúde, né? Porque os planos de saúde ano passado tiveram resultados muito bons, porque você teve uma redução das cirurgias eletivas, agora eles vão ter resultados piores, porque justamente essas cirurgias represadas vão acontecer. Os planos de saúde são altamente calcados em emprego, né, em funcionários CLT, quase você não tem plano de saúde pessoa física hoje, isso vai ter uma retração, então você vai ter uma retração de mercado por conta da retração do emprego e da renda
Claro que o setor saúde ele é mais resiliente, né, porque está ali, né, base da pirâmide de Maslow, é a última coisa que você corta, mas vai ter um impacto também, não tem como evitar, dizer que é zero. Então vai ter esses desafios, alguns estruturais, alguns conjunturais. Rodrigo, quais as maneiras do investidor ter acesso a essas companhias? É possível investir em health techs? Sim, eu acho que você tem hoje algumas comunidades que facilitam esse acesso, né? Então, por exemplo, a gente participa aqui do Distrito Inova HC, que tem uma comunidade toda de startups, então é um caminho. As próprias startups, elas ficam buscando, né, investimento, aí tem os grupos de anjo também, a gente, né, acabou sendo investido pelo Insper Angels, FEA Angels, então esse é um canal também. Você tem as entidades que fazem crowdfunding também, que constantemente estão apresentando novas propostas. Eu acho que a falta de acesso não tem para quem quer buscar, lógico. O que eu acho que é mais difícil é o investidor ter as informações suficientes para tomar uma boa decisão, né? Então, é um mercado complexo. Como eu falei, tem vários submercados dentro desse mercado. Então, para o investidor que não é do setor, ele conseguir entender, puxa, qual o tamanho dessa dor? Qual o tamanho desse mercado? Poxa, essa startup, ela está resolvendo essa dor de uma maneira que vai realmente ter aderência e ela vai ter condição de escalar? Como é que eu dimensiono o tempo, né? Porque na saúde as coisas são mais lentas, né? No terminologia de startup é muito mais o ambiente dos camelos do que dos unicórnios. Porque em saúde você tem uma coisa que chama intercambiabilidade viscosa, as pessoas demoram para aderir a novidades, porque tem medo, né? Então, é diferente, por exemplo, de uma escalada de fintech, de outras soluções, vamos dizer assim, com menos aversão a risco, né? Então, eu acho que o investidor que vai para a saúde, ele precisa se qualificar. E aí, a qualificação pode ser o estudo dele mesmo, ele pode buscar pessoas que sejam do segmento, né, médicos, enfim, quem saiba como é que funciona aquele dia a dia, para poder se informar e poder realmente tomar. Isso vale para startup ou empresa madura, né? Para ele poder realmente interpretar os números e ver se aquilo é uma boa perspectiva de futuro ou não para ele. Legal. Ô, Rodrigo, tem uma pergunta aqui que chegou para mim, que é do Denis. Ele pergunta o seguinte: olha, a ênfase na tecnologia como suporte para a democratização do acesso à saúde tem sido um desafio para todas as health techs compreender os usuários e também se manter em melhoria contínua? Com certeza, né? Eu acho que o desafio de entender o seu cliente, ele é eterno, né? Inclusive porque o seu cliente, ele muda. A partir do momento que ele tem acesso ao que você mesmo está oferecendo, o comportamento dele pode se alterar. No caso da saúde, como eu disse, é um mercado complexo e você ter pessoas, né? Porque startup, você tem dois tipos, basicamente. Você tem startup, que é uma solução à busca de um problema, né? E aí normalmente são das pessoas de tecnologia. Elas têm uma capacidade de desenvolvimento e ficam buscando onde aplicar isso para resolver um problema. E você tem um problema em busca de uma solução, que em geral são pessoas do setor que sabem muito profundamente do problema e aí vão buscar a tecnologia como uma forma de solução. Para quem já é do setor, é mais fácil você entender o seu usuário, porque você já está partindo de um conhecimento prévio daquela dor para construir a solução. Para quem é de tecnologia e não é do setor, é muito mais difícil. Você precisa ter um discovery de práticas de negócio, de percepções, de persona do seu cliente. Então, é uma jornada mais difícil. Então, você tem a facilidade de desenvolver, mas você tem a dificuldade de entender o que e para quem. Ou você sabe o que e para quem e tem uma dificuldade de desenvolver. Então, acho que também entender na empresa, né, startup ou madura, como é que é a composição do time para enfrentar esses dois desafios e qual é a alavanca, né, o secret sauce aí, qual que é o tempero secreto da startup, também é uma coisa importante. Mas o mercado, ele está em constante movimento. Então, assim, a oitiva, você conhecer o seu cliente, você entender como é que ele usa a sua solução, entender como é que está aquela dor, ele é uma coisa constante. No setor saúde, você tem menos mudanças, né? Porque, como eu disse, as pessoas também não são tão voláteis assim, porque é uma coisa
que todo mundo tem medo. O que eu vejo de desafio no setor saúde é que a gente tem vários Brasis, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, cidade de São Paulo é um Brasil, cidade de São Paulo, bairro X é um, bairro Y é outro estado é outro, e a saúde, o sistema de saúde, ele foi sendo construído, né, quando a gente olha, em várias etapas e conforme as culturas locais, né? Então, por exemplo, eu sou aqui de São Paulo. Em São Paulo, a gente tem uma característica muito interessante, que são esses grandes hospitais que vêm de grupos de imigrantes, né? Então, você tem o Sírio-Libanês, você tem o Albert Einstein, você tem a Beneficência Portuguesa. Isso não é verdadeiro em outros estados, em outras cidades, inclusive. E as práticas na saúde também são muito diversas. Então, acho que o desafio ele é menos temporal, porque muda menos, mas ele é mais de você conhecer as práticas locais do Brasil que você quer atingir, se você quiser atingir um mercado muito grande. Então, acho que o desafio é mais regional do que de evolução temporal, isso na saúde, diferente de startups que estão em segmentos mais dinâmicos. Isso complementa porque quando o Redditor e companhia vai para algum lugar, eles compram, eles não montam. Claro, ele está comprando local. Aquele conhecimento daquele time local e a inserção daquele hospital, né, no caso, nos fluxos e nas cadeias produtivas locais, que é uma coisa que demora. Eu muitos anos atrás, conheci um caso de um laboratório diagnóstico aí que todo mundo conhece, resolveu fazer uma expansão regional, foi para uma determinada localidade em que 90% das pessoas era segurado Unimed, e eles não eram Unimed. E tinha os laboratórios locais dos médicos que eram da Unimed, e eles apanharam pra caramba até conseguir se inserir, entender esse jogo, e era uma característica de uma cidade específica, né? Então, realmente, a aquisição, ela te traz esse know-how, esse tempo, e essa inserção em cadeias até sociais, que na saúde isso faz parte, né? Boa. Tem mais uma pergunta aqui que eu recebi aqui, que é do Pedro. Ele fala que é muito claro que o setor de saúde tradicional ele existe em maior número. As health techs, elas sentem alguma barreira criada pelas instituições tradicionais? Olha, eu vou falar pela minha experiência pessoal, né? Não sei se alguma health tech tem uma experiência diferente. A minha é que não. No fundo, a gente acabou capturando aqui uma dor que era tanto das pessoas usuárias quanto das próprias empresas, que era ter canal de distribuição com alcance Brasil e tal. Então, no final, no setor a gente acabou tendo uma vida bem tranquila e a gente também vem do setor. Então, muito pelo contrário, a gente tem tido muito mais colaboração e atuação em conjunto do que isso, porque como eu falei, se você não está criando um novo mercado, você está trazendo eficiência para um mercado que existe, você não está dando cotovelada em ninguém. Então, sim, menos que eu esteja muito enganado, não vai ter ninguém predisposto a te criar uma barreira. Talvez em algumas atividades, por exemplo, que são mais padronizadas, né? Plano de saúde. Plano de saúde você não tem como inovar muito, porque o plano de saúde você tem que seguir a lei dos planos de saúde e a regulamentação da ANS. Então, pode ser a pessoa mais criativa do universo, mas você vai ter que criar um plano de saúde dentro daqueles padrões. Aí talvez você está deslocando alguém do mercado e pode ser que tenha não um grande complô de resistência, mas aí é competição. Você vai ter que mostrar que você faz melhor, mais barato, de alguma maneira. Mas uma barreira não. Eu vejo muito mais a contribuição. O que eu percebi com a pandemia, inclusive, é que as empresas mais antigas do setor, elas perceberam que tem muito espaço para inovação, que elas podem se beneficiar de aquisições ou de colaborações ou até de investimento mesmo em startups, e que isso oxigena a própria atividade delas para conseguir uma ampliação de mercado, porque se você for ver, nós somos 200 e poucos milhões de pessoas e o mercado brasileiro é muito pequeno. Então a gente precisa ampliar esse mercado, e qualquer coisa que possa trazer essa ampliação acaba beneficiando todo mundo que está nessa cadeia. Então, eu vejo muito mais colaboração do que barreira deliberada. A barreira que tem é a barreira regulatória,
que tem que ter mesmo. No fundo, você tem que ter uma barreira para evitar que as pessoas, né, tenham acesso a produtos e serviços que são prejudiciais à saúde delas. Mas mesmo isso, com a pandemia, eu tenho acompanhado bastante, a Anvisa, a ANS, elas também passaram a ser muito mais user-friendly, assim, para as empresas e para os usuários, e estão renovando a sua regulação, e tem tido uma postura de abertura, né? A gente teve a própria lei das startups, que trouxe a possibilidade de ter o sandbox regulatório, que o Banco Central está usando, e outros agentes reguladores também estão usando, isso é muito positivo. Então, eu acho que nesse aspecto, assim, todo mundo sabe da dor, todo mundo quer resolver, e tem muito mais colaboração do que barreira nesse momento. Você já sentiu, e você pode nos ajudar a resolver ou não, fila de espera para exame, mano. Você vai marcar uma ressonância 15, 18 dias. Se o médico não escrever assim, você vai morrer amanhã, você pode ir para o Einstein, que é top de linha em São Paulo, ou para o Hospital Seu Zé. É 15 dias, 20 dias, 90 dias. 90 é exagero, a não ser a ponte pública, mas a particular... Pô, tem exame e sangue. Sangue só aparecer. Aí você vai lá no Delboni, 3 horas de fila. Você tem que considerar 3, o jejum a tua fila. Então, se você tem 12, 3 horas lá, menos 12, teu jejum em casa é em 9. Então, como você resolver isso? Você falou algumas coisas que tem... Tá na tua mão, Rodrigo. Hã? Oi, tá na tua mão, ele falou. Tá na tua mão. Opa! Cara, não é o que a gente está resolvendo aqui, mas eu conheço startups que estão resolvendo isso por vários caminhos. Startup que está fazendo trading de horário vago em máquina de exame, né? Que foi um pouco aquela inspiração do Corujão da Saúde, que foi feito aqui em São Paulo. Então porque na saúde você tem um grande problema que é a má alocação, né? Então você tem muitas vezes um equipamento, um tomógrafo, que tem uma fila enorme para ser usado, e outro tomógrafo em outro lugar que está ocioso. Então, problema de alocação, tem startups que estão tentando resolver isso, basicamente localizando onde você tem as ociosidades e fazendo a comercialização dessa ociosidade de uma maneira amigável, porque também tem o problema de assimetria da informação. Você, paciente, você não sabe que você está esperando 18 dias num lugar e que você poderia agendar o exame com a mesma qualidade em outro lugar no dia seguinte. Então, para complementar minha pergunta antes de eu fechar o teu raciocínio, você tem plano de saúde que tem 5 laboratórios, você tem que ligar para 1, 2, 3, 4, 5 para descobrir melhor. Pô, cria um aplicativo que lê os 5, maluco. Exato. Então, tem startup fazendo isso. Tem startup, o gargalo de exame muitas vezes é o laudo, viu? Não é o equipamento. Então, tem startup, como eu falei, inteligência artificial, tentando fazer com que os laudos sejam cuspidos mais rápido. Deixa eu pensar, outra startup que está trabalhando também para a fila, né? Para você poder, porque muitas vezes você se perde dentro do serviço de saúde e fica uma máquina esperando alguém chegar que está fazendo outro exame. Então, você exatamente. Tem seu Zé tá aí, não aparece nenhum seu Zé e a mulher lá esperando o seu Zé. E fica lá parado Exato. Então, tem startup também trabalhando essa logística interna dos serviços de saúde. Então, todos esses desafios que você colocou, para quem é do setor, eles são muito conhecidos, muito antigos. Tem tecnologia, como você falou, muito tranquila para ser aplicada. Agora, a tecnologia ela é uma parte, porque imagina o seguinte, para eu conseguir fazer essa alocação de ociosidade nos laboratórios, o que eu preciso? Eu preciso ter um app, até aí está fácil. Mas aí eu preciso ter um acordo comercial com cada um desses laboratórios para eles compartilharem comigo a utilização. Isso é esforço comercial que eu preciso fazer para poder acessar eles. Aí depois eu preciso te contar que esse aplicativo existe, então eu vou ter que te capturar como cliente para contar. Isso aqui é o desafio de escala, né? Seja escala de uma ponta quanto da outra. Aí vem o desafio do financiamento. Então, é muito mais um desafio de modelo de negócio, esforço comercial e financiamento do que tecnologia, porque a maioria das tecnologias que as startups estão aplicando não são novas, são tecnologias antigas. Porém, você tem um desafio de modelo de negócio que
faça sentido financeiramente para isso, e você tem o desafio de financiamento para você escalar isso para o mundo a ponto de você fazer um impacto significativo, né? Não adianta você resolver um problema de 100 pessoas que não vai mudar nada na vida de ninguém. Então, eu vejo muito mais esse desafio do que necessariamente a tecnologia. Sabe outra coisa que falta, que ainda é contigo, RH. Você liga para o laboratório. Onde é que você mora? Ah, eu moro na Rua João. Ah, o laboratório mais próximo da Rua João é Rua Maria. Tem o exame tal? Ah, o exame tal da Rua Maria só tem para julho. Tá bom. Tem algum próximo? Peraí. Que mané, peraí, maluco? Já tem que me dar a resposta na cara. Aí fica lá esperando, escutando musiquinha, porque o sistema do cara deve ser uma planilha de Excel para ele descobrir qual laboratório que tem exame que é muito verdade maluco. isso. Falar, mas tem um disponível 3 horas da manhã na Lapa. Eu fico doido, por favor, nos ajude. Não, e ajude você também. Aliás, ô Rodrigo, até isso é que é o bom da saúde, né? Todo mundo é paciente também, né? Todo mundo tem dor de dente, né? Mas até para comentar ainda, ô Rodrigo, você acredita que essas situações aí, que até o Cabral e o Gani falaram, é o diferencial das health techs? É isso que elas estão buscando no mercado para tentar ser o diferencial das tradicionais? Resolver essas dores de maneira criativa, com certeza. Porque quando você vai resolver uma dor dessa numa empresa tradicional, você já tem um modelo lá que, de certa forma, funciona, né? O que impede a inovação sempre? No começo, a inovação é uma porcaria, né? Vamos dizer assim, só tinha gente burra na Kodak que não percebeu a fotografia digital, que foram eles que desenvolveram. Não, é que no começo, as primeiras câmeras digitais eram muito ruins. Depois, elas vão melhorando, a ponto de se tornarem um hit de mercado. Toda inovação é assim. Numa empresa tradicional, você tem lá um modelo de negócio que já funciona, que já dá lucro, que dá EBITDA, que está tudo bacana. Quando você chega com um modelo de negócio novo, incerto, que no começo só dá prejuízo, que tem um monte de dificuldade, o quanto que essa corporação e os seus investidores vão estar dispostos a direcionar recurso para uma coisa que não vai dar retorno nesse quarter, nem no próximo, nem no outro, vai dar retorno daqui 5 anos. É mais difícil. A startup, ela chega sem ter aquele outro modelo de negócio que funciona, sem ter nada, tendo que propor uma novidade, que tem alguns investidores que também não são investidores daquela, ou esperam ter uma taxa de retorno muito mais alta do que aquela lá oferece, e ele sai rompendo esse status quo, muito porque não tem outra alternativa. E aí, com isso, elas tratam dessas dores que, por vezes, são óbvias. É lógico que as outras empresas maduras sabem dessas dores, mas para elas não é a coisa mais rentável do mundo investir em resolver isso. É melhor explorar a vaca leiteira que já está lá. Então, a startup ela chega meio que sem alternativa e aí ela desafia o status quo, trazendo essas novidades que podem ou não ter aderência de mercado. Também quem investe em startup tem que ter o estômago de que aquilo ali no final pode ou não ter interesse, ou pode não funcionar, ou pode ser chuva de uma noite de verão. Então é um investidor que topa esse tipo de risco esperando um retorno maravilhoso que pode não vir, né? Tá certo, quero agradecer a sua participação aqui com a gente nesta tarde. Conversamos com o Rodrigo Correia da Silva, que é CEO da Suprevida. Obrigada pela sua participação. Boa tarde para você, Rodrigo. Muito obrigado. Resolva nosso problema, por favor, Rodrigo. Estamos lutando, estamos aqui na Suprevida, nas outras, estamos lutando para impactar bem a vida de todo mundo e da gente, inclusive, como você colocou. Conta pra gente aí, volta aí para contar a solução. Verdade. Valeu, valeu, Rodrigo.